Estamos de volta, você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando os obstáculos ao crescimento econômico no Brasil, a retomada do crescimento. Nosso convidado é o professor e economista Gerson Gomes, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, um órgão supervisionado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Junto comigo no programa o jornalista Davi Emerick. Professor, nós temos aí o senhor ficou devendo a continuidade de um raciocínio, né? Que não queremos interrompê-lo. Ou seja, um problema é a gestão. Isso. Um outro problema estaria nos mecanismos de controle que não funcionam adequadamente, na sua visão. Na minha visão. Explicar, por favor. Posso sim. É o seguinte, eu acho que dinheiro público, você tem que tratá-lo com o maior cuidado possível. Né? Não pode ser feito, não pode ser tratado sem controle, tem que ter controle. Agora, você não pode transformar os mecanismos de controle em travas ao desenvolvimento da ação do Estado. Né? É um pouco o que acontece com o meio ambiente. Mutatis mutandis é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, você não pode, em nome da preservação, etc., você não pode criar travas que inviabilizem projetos que são fundamentais para o desenvolvimento. Você tem que fazer escolhas. Você tem que ver como é que você pode fazer o projeto minimizando, não é, o dano ao meio ambiente. Não é? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Você pega a CGU e o TCU, são órgãos de controle. Tem que exercer uma função de controle sobre o que o Estado está gastando. Agora, o controle que tem que fazer é sobre a legalidade do gasto. Não é? É sobre a legalidade do gasto, se seguiu as regras, se foi feito de acordo com o que mandam as normas, etc. Não é? Se foi bem gasto. Não é? Agora, não pode querer discutir o mérito. O órgão de controle não discute mérito. É como se o contador de uma firma ele fosse discutir com o presidente a política da firma. Quem tem que fazer isso é o Congresso. Quem fiscaliza o executivo do ponto de vista das políticas, não é? Das decisões políticas, decisões de investimento, da priorização dos projetos, do tipo de política que se faz, quem tem que fiscalizar o executivo é o Congresso Nacional. Não são os órgãos de controle. O órgão de controle não tem que opinar se aquele projeto é bom ou ruim. Isso quem define é o governo. Isso aí o senhor aplicaria para o caso da construção da usina Belo Monte, por exemplo? Também. Para dar uma explicação prática. Exato. Mas não é um caso só brasileiro. Na Bolívia está com um problema não, lá. É mais geral. A carreteira, né, pois que é. vai unir o... Mas isso chega a parar? Isso chega a atrapalhar? Olha, atrapalha porque coloca uma série de exigências, às vezes, né, que os órgãos têm que atender, enquanto não atende, na burocracia do vai e volta, você às vezes perde 2, 3, 4 meses. Primeiro, o Congresso dá conta disso. O Congresso dá conta disso. Segundo, como ficariam as agências, na opinião do senhor? As agências não são organismos de controle, né? São organismos de fiscalização de setores que foram privatizados, principalmente. Não é? Eu acho que a experiência das agências não foi positiva. As agências, esse modelo, ele tem problemas, ele foi aplicado em outros países. Não é? E o grande problema desse modelo, em que você descentraliza do Estado para agências que, em teoria, exerceriam algumas funções do Estado na parte de fiscalização, é que muitas vezes as agências são capturadas pelas empresas do setor. Não é? Geralmente são grandes empresas. Você pega o setor elétrico, são grandes empresas. O setor petróleo, são grandes empresas. Telefonia, são grandes empresas. Elas terminam capturando. Devido à alta concentração do setor. Exato. Você tem a tendência normal do capitalismo é a concentração do capital. Você vai eliminando os pequenos e vai agregando empresas. Essas empresas ficam muito fortes e elas terminam capturando as empresas. Então, o que acontece? Você deslocou, não é, funções que eram do Estado Central para as empresas, não é? Você criou um sistema de remuneração nessas agências melhor do que do Estado Central, você capturou bons quadros do Estado e colocou nessas agências, se debilitou a capacidade técnica do Estado e as agências não cumpriram a função que elas tinham que cumprir. Então você esvaziou dos dois lados. O Congresso daria conta dessa fiscalização, que hoje é atribuída a TCU e AGU? Não, o Congresso não tem que fazer o que faz o TCU e o CGU. O Congresso tem que fiscalizar a política que o governo está seguindo, as prioridades que ele estabelece. E o Congresso dá conta, na opinião do senhor? Eu acho que teria que dar, né? Essa é uma das suas funções principais. Prerrogativas constitucionais. Então, entende? Professor, aqui vamos recorrer um pouquinho à história para voltar ao tema
dos obstáculos à retomada do crescimento, né? O senhor tinha retomado um pouco de história recente da economia brasileira, e eu lembro um episódio, né, que foi quando o atual presidente do BNDES, durante o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, em 1979, ele, num de seus escritos, sustentou que o investimento público, incluindo das estatais, chegou em 79 a 28,5% do investimento total do país. Ou seja, ao contrário de prejudicar o investimento privado, esse foi o período em que se construiu o setor de base, né, de bens de produção no Brasil, né, o que é um setor basicamente privado. Então, não prejudica o setor privado, aliás, o desenvolveu, né? Aquele momento da nossa história não seria um momento para provocar uma reflexão ativa para hoje? Eu acho que isso leva a uma outra discussão que é talvez mais ampla do que essa, né? O modelo de mercado autorregulado, de abertura, liberalização completa dos fluxos de capital, o mercado é que resolve tudo, o Estado mínimo, etc., esse modelo faliu, né? Deu nessa crise que está aí, né? Você já tem 5 anos de retração da economia mundial, né? Você tem 50 milhões a mais desempregados, você na Europa tem taxas de desemprego para os jovens de 52% na Espanha, por exemplo, né? Então você criou uma crise social, uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise social enorme com a aplicação desse modelo nos últimos 30 anos, porque ele tem raízes lá nos anos 70, na segunda metade dos anos 70. Então, esse modelo fracassou, né? Esse modelo fracassou. Você poderia dizer também, olha, o modelo de planificação centralizada também não deu certo, né? Porque ele não resolveu os problemas que teria que resolver. Então você não tem... Por conta do planejamento burocrático? Por conta do planejamento burocrático, por conta do avanço que não se conseguiu fazer no que se chamava democracia socialista, não é? Que ficou mais como consigna do que como prática. Não é? Então você teve uma série de problemas que prejudicaram o desenvolvimento daquele modelo. Então você fracassou o mercado absoluto. Então o que você tem que ver, aprender dessa crise aí, né? O que você vai construir a partir dela? Tem muita gente querendo restaurar o neoliberalismo. Os mesmos que criaram a crise, né, e que criaram toda essa tragédia social são os que estão querendo isso, né? Agora, você tem que pensar, o que é que eu faço? Né? Qual é o novo modelo que a gente vai ter? Como é que você vai equilibrar as relações Estado-mercado? Em que setores o Estado deve entrar, em que setores o mercado deve entrar? Em que combinações de Estado-mercado você tem que fazer? Como é que você coordena isso? Não é? São questões fundamentais do ponto de vista estratégico para você ver como é que você resolve. A China deu algumas pistas do como você pode fazer, não é? Deu algumas pistas. Por exemplo, em termos de capital estrangeiro, nós não temos políticas de capital estrangeiro. A gente aqui é linear, a gente não consegue fazer diferenciações. O chinês diferencia. O chinês, se é política de capital estrangeiro, muito bem, queremos. Né? Queremos, mas olha aqui, nesse setor aqui não tem os condicionantes. Nesse setor aqui entra se for para exportação e para criar tecnologia aqui dentro. E nesse setor aqui é à vontade, pode entrar à vontade. Mas aí tem um problema de ordem política. Você vê que o Beto falou que em 1979 nós estamos falando, se não me engano, finalzinho de governo Geis e início de governo João Batista Figueiredo. Não era um regime democrático que se exporte. Não era. Aí os regimes coletivos faliram, como o mercado também não dá conta e entra a China, que também não é um modelo que se exporte. Então, a democracia é um regime incapaz de dar conta desse dilema? Já que são os estados fortes, tipo 79 no Brasil, China, embora no Brasil não era um estado socialista como era a União Soviética, e China também não é um estado capitalista, embora também não seja aquele estado socialista, um estado absolutamente forte. O senhor acha que o caminho é um estado absolutamente forte ou a democracia dá conta disso? Eu acho que não, eu acho que a democracia dá conta. O que você tem que fazer é aperfeiçoar a democracia, né? E aí entramos em temas, inclusive que para vocês são temas sensíveis, não é? Que é o problema, como é que você faz democracia sem democratizar os meios de comunicação de massa, por exemplo? Né? Como é que você aperfeiçoa a democracia sem fazer isso? Isso é tema para cidadania. É um tema para cidadania, mas a prova é que numa TV pública só pode falar sobre o que você está falando, né? Mas voltando aos instrumentos estatais, investimentos estatais, olha, aqui esses números são complicadinhos, porque 87,75% do total dos investimentos realizados em 2012
né, foram investimentos dentro das 72 empresas federais, de apenas 23 empresas que são do grupo Petrobras, onde 85,8 bilhões no período de 2012. Só nesse grupo de empresas, 23 empresas do grupo Petrobras. O segundo colocado, também investimento estatal, foi o grupo da Eletrobras, com 19 empresas, onde investiu-se apenas 5,9 bilhões, ou seja, 6%. 87%, 6%. Né? Como é que o senhor comenta esse aparente, pelo menos numericamente, estatística, aparente desequilíbrio? É que quando você fala em investimento público estatais hoje, você está falando de Petrobras, que é a única que tem expressão, que tem significação, tem peso, inclusive peso para mudar, né, como fez na crise. Né? As outras não têm expressão, estão um pouco ligadas ao que a gente conversava antes. Né? Você desmontou o que se chamava setor produtivo, entre aspas, né, do Estado, então você hoje não tem a mesma capacidade de investimento que você tem. Você tem que reconstruir essa capacidade. Né? Isso não significa que o Estado vai se meter em tudo. Né? Mas tem uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante falar, é que dentro daquele mapa geral que a gente estava fazendo no princípio, dos grandes temas para entender os obstáculos ao crescimento, eu falei na China, né? Falei nas heranças do neoliberalismo, especialmente no que dizia respeito às mudanças na ordem econômica, o desmonte da capacidade de investimento do Estado, e faltou uma coisa que é estrutural, que é o problema da nossa forma de incorporação de ciência e tecnologia ao processo produtivo, porque você tem que elevar a produtividade. Se você não eleva a produtividade, é muito difícil você poder ter um progresso sustentável. Você pode crescer horizontalmente, mas em algum momento você vai ter que aumentar a produtividade do trabalho. Aliás, essa é a essência do processo de crescimento econômico, é o aumento sustentado da produtividade do trabalho. Então, isso aí, nós não temos uma tradição. Não temos uma tradição de ciência e tecnologia. Como é que a gente incorporou ciência e tecnologia aqui? Ou você importa os bens, não é? Ou as multinacionais vêm e trazem processos novos, produtos novos, etc. Nós temos uma escassa capacidade de inovar. Nós somos o 13º país do mundo em produção científica, produção de artigos científicos, nas empresas, nas revistas que são catalogadas. E somos o 47º em inovação. Né? Foi por isso que o ministro Luiz Mercadante colocou o I de inovação no Ministério da Ciência e Tecnologia, para ver se a gente podia sair da prateleira para o processo produtivo. As multinacionais investem no seu centro. Elas investem lá, elas não investem aqui, elas não investem na periferia. Se elas são predominantes na economia aqui... Pois é, então você tem que mudar o paradigma tecnológico, é isso que eu queria dizer. Você não pode continuar achando que você vai se desenvolver do ponto de vista tecnológico importando bens dos outros países ou esperando que as multinacionais o façam. Você tem que criar uma capacidade endógena, nossa, não é? De você desenvolver tecnologias adaptadas à nossa realidade e às nossas prioridades. Mas quando há investimento ou interesse estratégico, professor, o caso da Petrobras é eloquente para resolver. Nós chamamos de ponta. O Estado desenvolveu a tecnologia. Nós chamamos de ponta. Petrobras, Embraer... Não, o Estado pode fazer isso. Agora a gente tem que envolver o setor privado nisso. Entende? Porque você não está numa economia que não é uma economia estatizada, é uma economia capitalista. Então você tem que envolver o setor privado, tem que envolver os empresários. Várias entrevistas que a gente já fez aqui nessa bancada, sempre esse problema vem à tona. O setor privado não investe, ele é periférico à sua matriz, muitas vezes, mas mesmo grupos nacionais grandes, muitas vezes não investem. Grupos nacionais privados, genuinamente nacionais. O que se faz para obrigá-los a fazer isso? Ou seja, tem de mudar o padrão das universidades públicas brasileiras, tem de botar uma lei em cima deles, e a gente sabe que leis muitas vezes não pegam. Como é que resolve esse problema? Bom, você tem que desenvolver mecanismos para isso. Algumas coisas foram feitas já, por exemplo, as compras, não é? Sistema de compras. Você tem que usar os instrumentos que o Estado tem para induzir as coisas. Você não pode dizer, vou desonerar a produção em geral. Você vai dizer, não, chama os empresários e diz, olha, eu quero isso. Eu quero que desenvolva um veículo com tais características assim. Então, para isso tem desoneração, tem crédito barato, tem tudo. Entende? Você tem que focalizar onde é que você vai apostar. Não é? E aí concentrar os instrumentos do Estado. As compras estatais são um poderoso instrumento
que são usados por todos os países, Estados Unidos inclusive, não é? Para você fomentar tecnologia e inovação. Você tem que buscar formas de associação do Estado com o capital privado para que o Estado assuma parte dos riscos da inovação, porque o empresário brasileiro não tem tradição de inovação, ele tem, como disse o Eike Batista em algum momento, quando perguntaram a ele por que não se inova no Brasil, ele disse que o empresário brasileiro não gosta de correr risco. Então, o Estado vai ter que fazer algum tipo de associação, buscar formas criativas de associação com o setor privado para poder estimular a inovação, assumir parte dos riscos e assumir parte dos bônus posteriormente, quando a inovação der certo. A presidenta Dilma tomou a medida em relação às encomendas para a Petrobras e para nacionalizar equipamento. Conteúdo local. Mas é insuficiente ainda? Há coisas a fazer? Não, há muita coisa. Por que o governo não atua nisso? É muita coisa a fazer e nós temos um enorme atraso, uma enorme brecha em matéria de tecnologia. Você tem para a parte, por exemplo, de petróleo, certo tipo de produção que nós não temos capacidade aqui, não temos capacidade de engenharia, inclusive aqui. Que a Petrobras vem desenvolvendo isso, mas a cadeia produtiva ainda é muito precária. Nós temos que fortalecer o conteúdo local e não só na área do petróleo. Nas outras, na área do petróleo é estratégico, como vem o pré-sal, não é? Como vem o pré-sal, é fundamental que a gente possa fazer com que os recursos do pré-sal se traduzam em renda e emprego para os brasileiros. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica de hoje. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua atenção, a sua audiência e dizer que as suas sugestões, dicas e críticas, por que não, são muito bem-vindas para nos ajudar a realizar esse programa. E elas podem ser enviadas para esse endereço que está aí na sua tela, www.senado.leg.br/TV. Agradecemos muito a sua audiência, agradecemos também a presença do professor Gerson Gomes, que aqui nos veio trazer uma série de esclarecimentos, e também ao meu amigo e colega Davi Emerick. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.